Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui. Muito obrigado pela sua presença. Vamos falar hoje aqui de uma situação que começou no dia de ontem, dia 8 de fevereiro, ok? No tocante do seguinte, começou a mídia falando que o Bolsonaro estava lascado, aí teve decisão, teve busca de apreensão, num bando de gente, é claro, inclusive contra o nosso querido e amado ex-presidente Bonorito. E aí a coisa foi desenrolando, tiveram-se, dentro das decisões proferidas, dentro das coisas que foram mostradas ao longo do dia, algumas paradinhas que disseram assim que havia acontecido uma suposta, uma dita reunião na qual Bolsonaro estaria tramando um dito golpe. Pois bem, para nossa surpresa e nossa alegria também, o ministro Chandex liberou o vídeo da dita reunião, que não é mais suposta, ela de fato aconteceu, da dita reunião, com mais de 1h30 de duração. Então, a gente assistiu, eu e o Mauro, nós assistimos aqui ao longo do dia, né? Para quem veio do canal do Mauro, ele fez alguns recortes e foi explicando uma série de coisas, e aí nós chegamos na conclusão que é a seguinte: foi tudo muito positivo em favor do Bolsonaro, certo? Dito isso, a impressão que dá é que a mídia, vendo o resultado da operação, começou aí a levar a coisa num outro sentido. Ou seja, no sentido de fazer umas ameaças aí ao Cid, ao Mauro César Cid. Inclusive dizendo, aventando a possibilidade de que o Cid tivesse suprimindo informações, mentindo além do que já foi feito na tal da delação, e fez algumas ameaças a ele. Como, por exemplo, caso seja detectado que ele tenha praticamente, que tenha suprimido alguns detalhes, omitido informações, pode vir voltar a retornar ao cárcere, ok? Então, Cid deve muitas explicações, são afirmações da Polícia Federal que saíram na mídia ao longo do dia. Eu vou mostrar isso e outras coisas também aqui para vocês, portanto, peço o seu like, né? A reunião do golpe, né, meu amigo? Acho que eu vou até daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Vamos começando pelo que eu havia separado, olha só. A defesa do Cid, certo? Doutor César Bittencourt, ok? A defesa do Cid falou que ele não lembrava dessa dita reunião aí. A tal da reunião que discutiu o golpe. Porque quando se vai fazer golpe de Estado, né? Isso daí a gente pode comprovar pelo que aconteceu ao longo da história do planeta Terra, certo? Também, se tiver em Marte, teve alguma sociedade, deve ter rolado algo parecido também. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: o Cid não lembrava, ok? E ele não sabia explicar o motivo pelo qual ele guardou o tal do vídeo. Ele não sabia dizer o motivo. Tudo bem, o ponto não é esse aqui. O ponto é justamente assim: a defesa vai fazer alegações diante daquilo que saiu na mídia e saiu na decisão do ministro Chandex. Por exemplo, ok? A Polícia Federal falou mais ou menos assim: olha, Cid, você suprimiu algumas informações e a gente passou vergonha ontem. Ficaram o dia inteiro dando porrada no Bolsonaro, soltaram o dito do vídeo da dita reunião, e aí lá tá aparecendo o Bonorito falando coisas do tipo assim: temos que ter lisura, tem tudo que ter transparência. E isso acaba pegando mal, certo? E aí o que acontece? Mensagens que o Cid trocou com uma série de pessoas, que tá na decisão do Chandex e foi explorada ao extremo no dia de ontem pela mídia, as trocas de mensagem, é o Cid falando com o Braga Neto, o Cid falando com um bando de gente. Um dos pontos que eu selecionei aqui a título de exemplo, foram perguntar assim para a defesa: e aí, e os 100 mil, como é que fica essa troca de mensagens aí? A defesa do Mauro Cid alega que nenhum valor foi pago e que isso será explicado à Polícia Federal em momento oportuno, quando ele prestar um novo depoimento. Beleza. Já então, portanto, já marcaram marcaram não uma data, marcaram algo aproximado de um novo depoimento, que vai ser até o final do mês de março. Porque esse tempo todo aí é um novo mistério. Aí, ao mesmo tempo, fontes da Polícia Federal saíram dizendo para os veículos da mídia brasileira algumas cocitas. Por exemplo, que o Cid acessou o vídeo da reunião. Ele ficou muito curioso, como é que o pessoal tinha aquilo, ele não lembrava, como eu falei agora há pouco. E aí, o que ele fez? Ele foi na sua nuvem e lá na nuvem descobriu, ele acabou descobrindo, meus queridos amigos, que, olha só,
vídeo da dita reunião ministerial, a dita reunião do golpe. O tenente-coronel acessou a íntegra do vídeo da reunião através do Google Drive, certo? Diz a investigação que eles pegaram o dito esse é o vídeo aí da reunião, do golpe, coisa, em Mamilos, no computador do Cid. No entanto, como que o Cid acessou via nuvem do Google Drive? E a pergunta é, como que a investigação sabia exatamente que o Cid acessou isso daí através do Google Drive? Bom, não é novidade para ninguém que foi deferido pelo ministro Alexandre o acesso à nuvem de arquivos do Mauro César Cid desde 2021. Isso foi noticiado desde aproximadamente o meio do ano de 2021, certo? E aí, meus amigos, o Cid ontem foi lá e acessou, ok? Beleza? Olha só. Segundo apurou a CNN, ainda se incomodou com o fato de ser apontado nas investigações como integrante de 5 dos 6 núcleos aos quais, de acordo com a Polícia Federal, tramavam um golpe de Estado. Beleza? Tá feita a contextualização? Deixa eu mostrar uma paradinha aqui muito da estranha para vocês. É a seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse vídeo aqui que está passando, obviamente não tem som, vou colocá-lo em tela cheia aqui, ó, para que vocês possam ver. Olha só, o que tá rolando aí, né? Essa daí são imagens da reunião do golpe, tá? Olha só que interessante, nós temos um senhor fotógrafo, que está bem próximo da câmera, nós temos um bando de gente de cada lado da mesa, temos outras pessoas bem à direita, lá onde está escrito Metrópole, tá? Lá, para mim está à direita, de repente para você está à esquerda, mas enfim, abaixo da palavra Metrópolis, tem pessoas encostadas na parede, sentadas, e outras, várias pessoas também sentadas em cadeiras, também na outra parede. É uma reunião de golpe com dezenas de indivíduos. Isso sem contar garçom e outras tantas pessoas. Para que vocês possam ter ideia, até o deputado Felipe Barros estava lá na reunião. O que isso comprova, meu querido amigo? Isso comprova uma paradinha que é a seguinte. Vocês já viram reunião de golpe, essa coisa assim? Vocês já ouviram falar ao longo da história? Reunião de golpe com um bando de gente nesses moldes? Algo que foi filmado? Eu fico imaginando mais ou menos assim. Eu vou ser sarcástico agora. Lá na Rússia, quando Lenin, Stalin, Trotsky e os demais bolcheviques tomaram o poder, o primeiro que estava na Primeira Guerra Mundial, vocês conseguem imaginar Lenin, Trotsky e Stalin e mais um monte de gente, todos eles reunidos dessa forma aí, conversando assuntos quase que aleatórios? Bonorito, que falou por boa parte da reunião, repetiu muita coisa que ele disse em live. Por exemplo, isso só comprova para mim que não havia ânimo nenhum de golpe, não se passando além de mais uma narrativa por parte da mídia, ok? Então, vamos adiante aqui, olha só. A Polícia Federal acusa o Cid de ter acessado a dita da nuvem. Show de bola. Aí foram perguntar pro advogado. Vou falar corretamente, que às vezes eu brinco falando advogado, o pessoal fica chateado. Advogado de Mauro Cid diz que a reunião de Bolsonaro é a prova extraordinária. O Dr. César, o advogado do Cid, falou que a dita da reunião mostrou como o Bolsonaro conduzia as coisas. Com máxima vênia, acato, respeito ao nosso querido amado Bonorito, mas o que, assistindo toda aquela 1h30, muitas das coisas que o Bolsonaro falou, muitas reclamações que ele teve, que são legítimas, foram coisas que ele já havia dito em outras centenas de lives ao longo do seu governo. Diz assim o advogado: essa reunião é extraordinária. Quer prova maior do que isso? A prova da manifestação dos interesses, de como Bolsonaro conduzia as coisas? Falou o advogado do Cid. A principal linha de defesa do Mauro Cid é responsabilizar o ex-presidente e tratar o Cid como um secretário que apenas cumpria as ordens. Segundo a Polícia Federal, a gravação foi encontrada no computador, como eu já falei para vocês. No entanto, a defesa de Mauro Cid disse que ele não tinha conhecimento da existência da reunião e nem estava presente, fosse para participar, fosse para gravar. Ele não teve comando, não estava presente na reunião, falou o advogado. Essas informações não competem ao Cid, porque ele não estava lá. Não perguntei, não interessa.
era uma reunião do presidente com quem ele quis convidar. Meus amigos, eu não vou pegar o vídeo todo aqui para mostrar para vocês, porque assim, fica meio, né, o som tá horrível, o Mauro conseguiu fazer mágica para ficar palatável aos ouvidos e ainda assim ficou bem complicado, mas se você assistiu, dá para ver o Cid passando em frente à câmera. Inclusive, eu vou colocar já uma reportagem da CNN, que a própria repórter vai dizer assim, olha o Cid passando aí na frente da câmera. Ou seja, né, acho que o doutor aí, ele pode estar equivocado, ou simplesmente dando aquele desdobre na mídia, né, dizendo, não, o Cid não estava lá não. O defensor não tem vinculação com o que é dito na mídia para com o que vai no processo. E aí o que acontece? A Polícia Federal está apurando se o Cid omitiu informações ou está ameaçando de perder os benefícios da delação premiada. Ele será novamente ouvido pela Polícia Federal até o final de março para preencher possíveis lacunas, como eu havia dito aqui para vocês. Então, o que acontece, meus amigos? Eu vou mostrar aqui agora, né, o vídeo e vamos ouvindo, e se for o caso, eu farei algumas intervenções, tá certo? Vamos escutar, vai ouvindo aí. Brasília está me chamando. Fontes da Polícia Federal disseram à nossa repórter Gabriela Prado que o vídeo da reunião de julho de 2022, que a gente está trazendo os trechinhos para você, daqui a pouco a gente mostra mais, demonstra o desespero do governo Bolsonaro com a possibilidade de perder as eleições. Mas os agentes acreditam que esse encontro nem é a principal prova que vai sustentar a acusação contra o grupo principal. Opa! Para aí! Como é que é? Ontem, esse vídeo aí, até inclusive pra defesa do Cid, ontem essa dita reunião provava tudo. Hoje já não é mais a prova principal, meu amigo. Olha só, virada de mesa. Prova para a Polícia Federal é a quantidade de mensagens trocadas e o conteúdo dessas mensagens, que a gente até viu parte delas ali disponível no inquérito que foi feito quando o Supremo Tribunal determinou a operação de ontem. Então... Olha só, meu amigo, já o conteúdo da reunião já não é mais tão importante. O que vale mesmo é o que o Cid falou com outras pessoas, tá? É isso aí, dá pra ver que a polícia tá com robustez de prova. E eu estou sendo sarcástico, é óbvio, dá pra ver justamente que eles não têm provas contra o Bolsonaro. Então, as mensagens para a Polícia Federal são, neste momento, o ponto mais sensível. Mas eles colocam, e há uma preocupação da Polícia Federal, em demonstrar que existem vários indícios em várias camadas. Então, a gente tem essas mensagens que eles consideram o principal. A gente tem mais de uma minuta de teor golpista que foi encontrada durante operações, inclusive uma ontem na sala de Jair Bolsonaro, que a gente trouxe aqui ontem. A minuta eu vou falar já, tá? Calma, paciência. 360, lá na sede do PL. Tem também celulares e computadores que foram periciados. E esse vídeo. O que esse vídeo demonstra para a Polícia Federal? Lembrando que a Polícia Federal transcreveu ali na decisão superior. Tinha um trecho transcrito desse vídeo, mas foi liberado mais para a imprensa. Então a gente teve acesso a uma parte maior dessa reunião. Aí a Polícia Federal disse o seguinte, olha, o que esse vídeo demonstra claramente é um desespero do governo de Jair Bolsonaro por causa das eleições presidenciais. Opa, vocês viram aqui, ó, só vou voltar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Oh meu Deus do céu. Onde é que tá Jesus Cristo? Cadê o... meu Jesus, eu vou ter que voltar um pouquinho aqui, porque passou um desgraçado aqui na frente do vídeo. Pode ser que repita um pouquinho, mas observe aqui, ó, vai passar alguém bem na frente da câmera. Adivinha só quem é? É o Cid. Que a Polícia Federal transcreveu ali na decisão superior. Tinha um trecho transcrito desse vídeo, mas foi liberado mais para a imprensa. Então a gente teve acesso a uma parte maior dessa reunião. Aí a Polícia Federal disse o seguinte, olha, o que esse vídeo demonstra claramente é um desespero do governo de Jair Bolsonaro por causa das eleições presidenciais. Oh, meu Deus do céu, porque aqui, ó, eu tô tentando voltar um segundo, ficou sem... Tá, deixa, depois eu mostro. Na decisão superior. Tinha um trecho transcrito desse vídeo, mas foi liberado mais para a imprensa. Então a gente teve acesso a uma parte maior dessa reunião. Aí a Polícia Federal disse o seguinte, olha, o que esse vídeo demonstra claramente é um desespero do governo de Jair Bolsonaro por causa das eleições. Olha só quem tá passando aqui! Consegui. Estão vendo só? Olha só. Isso que o Cid não tava na tal da reunião, como disse o advogado. Presidenciais, e eles ali já colocando notícias falsas contra o sistema eleitoral, sabiam que era mentira e mesmo assim trabalhavam para espalhar essas notícias falsas. Essa é a conclusão que as fontes me passaram. Então esse vídeo é levado em conta dessa forma, dentro de um padrão de atuação desses investigados, que, segundo a Polícia Federal, usam aí redes sociais por meio de influenciadores para espalhar notícias falsas. Lembrando que ontem, quando a gente pega ali as informações da decisão do Alexandre,
é dividido em 5 núcleos de atuação, esse sistema todo que a Polícia Federal está investigando. E o primeiro o núcleo de desinformação e ataque ao sistema eleitoral. Então, para a Polícia Federal fica clara aí nesse vídeo essa demonstração. E eu lembro um outro fato também, que lá em 2022, as pesquisas sempre apontaram que o presidente Lula estava à frente de Jair Bolsonaro. No final foi diminuindo sim essa diferença, então já naquele momento a gente tinha essas pesquisas e por isso também esse desespero e essa tentativa do governo de tentar trazer uma narrativa falsa sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. Então a gente tem que aguardar, porque eu ouvi que certamente teremos novas operações e também perguntei, falando desse cuidado pra gente finalizar, Raquel, desse cuidado da Polícia Federal em apontar que tem diversos indícios, eu perguntei, os investigados vão ser convocados para depor na Polícia Não vão convocar ninguém. Federal? Porque não teve nenhuma convocação, quando a pessoa precisa vir prestar esclarecimentos. E a resposta foi, sim, eles devem ser convocados, mas sem data para isso acontecer. Por quê? As defesas agora estão pedindo acesso aos autos, e aí estão dando esse tempo também para que as pessoas possam preparar as respostas delas aqui para a Polícia Federal. Tá, beleza. Já tem mais um outro videozinho aqui bacanudo. Já vou colocar aqui para vocês. Então, eu vou mostrar. Então, já pôde ver que o Cid tava lá, tá? Que agora a grande sacada aí da acusação é justamente as mensagens que o Cid trocou com outras pessoas. Então, dito isso daí, a Polícia Federal chegou pro Cid e falou assim: brother, se nós detectarmos que você está suprimindo coisas, omitindo informações aí, meu irmão, a coisa vai ficar ruim do teu lado. E aí chegar pro doutor advogado dele, né? E aí ele disse: não, veja bem, o Cid, ele foi interrogado na polícia. Aí você responde perguntas. Perguntou, respondeu. Perguntou, respondeu. Não pergunta, não responde. É lógico, é óbvio. Ficamos horas e horas dentro da Polícia Federal sendo interrogados. Lá, obviamente, só o Cid, é claro, né? É natural que o Mauro Cid não se lembre de todos os detalhes, é lógico. E a Polícia Federal fez muitas perguntas. E é natural também que a polícia queira fazer mais uma audiência para preencher lacunas. Esqueceu de alguma coisa, esclarece algum detalhe. Eu encaro, diz o doutor, com naturalidade, até porque o Cid não respondeu nada. Ele não respondeu porque não foi perguntado. Não há nenhum temor do cancelamento da delação, isso é uma bobagem. Se esqueceram de perguntar alguma coisa, preenche-se a lacuna. Não tem risco, não tem possibilidade de cancelar o acordo. No entanto, nessa hipótese, eventuais benefícios penais serão cancelados e o ex-ajudante de ordens pode, inclusive, voltar à cadeia para cumprir prisão preventiva. Interessante, não é? Vamos adiante aqui na pauta que eu separei, que tem a ver com esse assunto aqui. Olha só, meus amigos, chefe das Forças Armadas estiver na reunião. Ô, meu amigo, eu penso que já está mais do que claro que não teve reunião golpista de coisa nenhuma, certo? Eu mostrei aqui o início, bem que no início, a imagem. Não teve reunião golpista de coisa nenhuma. Aquilo foi uma reunião ministerial, certo? Que por uma infelicidade aí, o Mauro Cid acabou guardando essa porcaria. Até porque ele filmava tudo. Já vou mostrar aqui uma reportagem que fala a respeito disso, né? Então assim, meu amigo, não teve. Basta mostrar para qualquer indivíduo e tudo se esclarece. Olha só. Para aí só um pouquinho que começou aqui, eu ouvi uns barulhos antes, foi essa porcaria desse site aqui. Bolsonaro fez que não ao ser perguntado se a reunião golpista estava sendo gravada. Aí o carinha lá da CGU perguntou assim, né? O Wagner Rosário perguntou assim: escuta, tá sendo gravado isso aqui? Alguém diz, não, dá pra ouvir claramente. Não vou dizer que foi o Cid que respondeu, porque não dá pra identificar a voz. Mas o Bolsonaro fez sinal que não, o Braga Neto fez sinal que não. Interessante, muito interessante. Tá certo? Então vamos ver aqui essa reportagem aqui pra nós aqui. Vamos ver essa reportagem aqui então. Olha só. Vamos assistir. Se for o caso, faça alguma interrupção. Agora vamos falar de um personagem muito importante nessa história, Mauro Cid. A delação dele é o start dessa investigação da Polícia Federal, porque traz a ela mais substância. Se a delação do Cid que vocês estão vendo aí traz mais substância para a investigação, já dá para sacar que não tem muita coisa, né? Está vendo que não é só isso. A PF foi lá, com base na delação de Mauro Cid, foi em busca de provas. Mensagens, encontros, reuniões, vídeos. Mas agora a Polícia Federal está apurando se Mauro Cid omitiu informações. Porque se ele omitiu informações, ele pode perder os benefícios da delação. Porque na regra da delação premiada é assim, você não pode esconder nada. A Polícia Federal está apurando se Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, se ele omitiu alguma informação à Polícia Federal. Lembrando que ele fez esse acordo de delação premiada e aí ele, com esse compromisso, teria ali
obrigação de entregar todas as informações. Diante do avançar das investigações, Raquel, a Polícia Federal tem investigado se houve ali lacunas no que Cid disse aos Tinha um fotógrafo, eu mostrei bem no início, tá? investigadores. Pois bem, o Mauro Cid, ele vai prestar um novo depoimento à Polícia Federal. E, se comprovado que ele deixou de dar informações, omitiu trechos e informações importantes, ele pode perder esse acordo de delação premiada. Então, isso está em jogo ainda. É um desdobramento, a gente não tem ainda a data que Mauro Cid vai prestar um novo depoimento. Segundo eu apurei, desde que ele fez o acordo de delação premiada lá em setembro, ele não prestou novos depoimentos e Cid está preocupado. Ontem, quando essa operação toda veio a público, Raquel, fui conversar com alguns interlocutores de Cid, ele se preocupou, foi um dia tenso por ali. Ele já tem ali algumas situações ali que ele rechaçou. Ele aparece ali nesse documento, dos 6 núcleos apontados pela Polícia Federal, ele aparece participando como 4. Em 5 deles, ele é citado como um integrante importante. O que Cid rechaça? Diz ali que essa investigação o coloca como um grande mentor ali, o elo que fez esse plano golpista avançar. Isso, segundo a apuração, ele rechaça. Mas tem outro ponto importante. Pelo que apurei, Cid diz que não contou à Polícia Federal sobre o teor dessas mensagens que ele trocou com esses militares, que também foram alvo da operação ontem. Então, esse possivelmente é um trecho que ele será chamado novamente para prestar esclarecimentos à Polícia Federal, que aí, como contei aqui, a Polícia Federal está checando se houve omissão dessas informações. E caso isso fique comprovado, o acordo dele pode ser cancelado. Ou seja, né, se chegarem à conclusão de que teve uma mentirada braba aí, né, a coisa pode ficar ruim pro Cid. Agora tem uma segunda parte que tem a ver com esse assunto ainda. Vamos ver aqui? Mauro Cid tinha acesso ao vídeo dessa reunião, estava no computador dele, né? Ou quando ele entregou para a PF, ele apagou. Ele acessou o vídeo dessa reunião depois da operação. Quanto isso complica a vida dele? Raquel, e o que acontece? Mauro Cid teve ali todos os seus equipamentos apreendidos pela Polícia Federal. Porém, ele, como quem tem ali hoje um celular, um computador, tem ali o serviço de nuvem, onde os conteúdos podem ser armazenados. O desgraçado salvava essas coisas no Google Drive. É isso aí, né? Parabéns. Segundo a minha apuração, quando o conteúdo da operação, relatório da Polícia Federal, a decisão do ministro Alexandre que permitiu essa operação veio a público, Mauro Cid justificou ali que não se lembrava dessa reunião e acessou essa nuvem para verificar o conteúdo dessa reunião. Isso foi uma apuração que eu fiz pela manhã com pessoas próximas a Mauro Cid, e essa é a versão dele justificando por que ele acessou esse conteúdo, né? Esse conteúdo da reunião. A reportagem chegou pros parentes do Cid lá e disseram assim: por que ele foi olhar a mamilada lá? É verdade isso? É verdade. Ele foi olhar lá porque resolveu que tinha que olhar. Tá bom. Ele dizia que não se lembrava dos trechos destacados pela Polícia Federal e que depois veio a público ali nessa decisão de... É uma situação muito complicada e isso também vai ser apurado, Raquel. O fato é que a situação do Cid, a delação do Cid ajudou a embasar toda essa apuração, o avançar dessas investigações, mas agora ele vai ter que voltar a dar novas explicações. Por que ele acessou esse vídeo, dessa reunião, né? E também sobre essas eventuais omissões, né? E lacunas que foram deixadas aí na delação dele. Agora, E mata a minha curiosidade, por que ele gravou essa reunião? Agora nós vamos ter uma resposta. Por que este infeliz aqui gravou a reunião? Por que aconteceram essas gravações? Ao longo do dia de hoje, foi explanado o seguinte. Foi dito assim, as pessoas não sabiam que estavam sendo gravadas. Sabiam. Vai... Ouvi. Eu não vou dar spoiler, não. Raquel, eu fui perguntar para os ex-integrantes ali do governo Bolsonaro. Eu falei, gente, vocês já tinham vivido ali aquela reunião, né, de 22 de abril de 2020? Quando muito constrangedora. Exato, naquela que o ex-ministro Sérgio Moro acusa Jair Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Aquilo já foi uma confusão. Não parei de trabalhar aquele dia. E aí depois levantaram o sigilo desse vídeo, foi aquela confusão. E eu me lembro que na época, Raquel, tinha ali uma determinação, não vamos mais gravar as reuniões. Tinha ali um temor. Só que aí, a gente vê novamente essas reuniões gravadas. Por exemplo, essa do dia 5 de julho de 2022, em que tudo isso veio à tona agora. O que me falaram? Olha, Jussara, o Mauro Cid acabava gravando todas as reuniões. Ele colocava um tripé. Essa imagem que a gente tá vendo aí, Raquel, tem ali tem o Bolsonaro. Ali diante de Bolsonaro tinha um tripé. Eu conversei. Ó, essa imagem aqui que vocês estão vendo, tá? Tem um tripé que estava com um aparelho de celular gravando isso. O Cid gravava todas as ditas reuniões e muito provavelmente salvava na sua nuvem, visto que não deve ser só essa daqui que estava na nuvem dele. Inclusive ele acessou essa daqui ontem. Aí a pergunta que eu faço é: será que a Polícia Federal, o Xandex, o Ministério Público, e sabe lá Deus mais quantas pessoas não têm acesso a uma infinidade de reuniões? Será que não era dessa forma que a mídia ficava sabendo de algumas coisas e a esquerda também ficava sabendo de outras coisas que deveriam ser sigilosas do governo?
Eu só estou fazendo algumas perguntas aqui. Eu estou perguntando, será? Né? Porque numa dessas, cara, é realmente complicado. Por qual razão o Cid gravava tudo, meus amigos? Por qual motivo acontecia isso? Ouve aí. Tem um motivo. Escuta aí. Algumas pessoas que estavam nessa reunião aí, e tanto que nessa imagem, aí em algum momento dá pra ver o Cid passando, ele passa na frente ali dessa câmera, e aí o que eles me contam é que o Cid sempre gravou, olha ele passando, ele que operava, era um celular que ele colocava Até a repórter disse, olha ele aí passando aí. ali e gravava. Mas por que ele gravava todas as reuniões? Porque o Cid achava que poderia ter ali algum trecho que ele poderia divulgar pros apoiadores, colocar nas redes sociais, e assim ele ia gravando. E aí? O Cid gravava todas as reuniões para, talvez, pegar algum trecho e distribuir nas redes sociais para apoiadores. Eu não quero ser injusto com ninguém aqui, certo? Eu gostaria que você me respondesse aí no chat alguma coisa que, além desta dita reunião, além daquela confusão envolvendo Sérgio Moro, você se recorda de ter visto alguma outra imagem de reunião ministerial que possa ter sido compartilhado em alguma rede social? Eu não me recordo. Eu estou dizendo com toda honestidade que eu não me lembro de ter visto. Mas você viu? Você escreve aí. Não pode ser aquela do Moro, tá? Aquela lá do Moro lá, coisa que envolve a confusão do Sérgio Moro, tá? E também não dessa daí, que foi disponibilizada ontem. Afora essas duas. Você lembra de alguma outra? Então por que o Cid gravava? Se chega nessa situação de hoje. Segundo, isso não era incomum, tá? Eu fui perguntar, mas gravaram só essa especificamente? E aqui, pessoas que estavam nessa reunião e participavam de outras reuniões, era uma prática de Mauro Cid gravar. E outra coisa, ele nessa apuração que eu fiz de manhã, sobre esses vídeos que ele, enfim, esse vídeo especificamente, ele dizia se tratar de um vídeo oficial, que não era para uso pessoal dele, mas que ele gravava. Bem, como ele pode até dizer que não era ele que operava, mas ele tá muito próximo ali. A gente que cobria também o governo Bolsonaro, via Cid sempre com seu celular em riste, acompanhando o Bolsonaro. Gente, quase inacreditável. Obrigada. Cara, o Cid andava encangado pra onde ele andava. Ele andava com a porcaria do celular gravando, cara. Qual a finalidade disso? É cada loucura que eu não consigo entender. São coisas insanas que só serviram pra prejudicar Jair Bolsonaro. Eu vou mostrar uma outra coisa aqui pra vocês, que quando eu vi isso, quando eu vi, eu digo, não é possível uma desgraça dessas. Olha isso aqui, meu querido amigo, olha isso aqui. A dita da minuta. Que eu prometi pra vocês agora há pouco, uns 20 minutos atrás. Logo no início da live eu prometi pra vocês falar a respeito da minuta. Eu falei a respeito dela ontem, eu mostrei. Ainda disse assim, cara, isso não é modo do Bolsonaro se manifestar, não é modo do Bolsonaro falar, não. Ele não fala desse jeito. Vocês acham que o Bolsonaro vai falar em iluminismo? Vocês acham que o Bolsonaro vai ficar citando Aristóteles? Pelo amor de Deus, parece que não conhece ele. Olha só. Aí foram perguntar, né? E aí? Defesa de Jair Messias Bolsonaro. Por qual motivo tinha uma cópia da dita minuta de golpe no gabinete de Jair Bolsonaro na sede do PL? Aí o advogado falou assim, não, você quer saber o que rolou? Rolou o seguinte, o Norito até postou aqui, ó, tá aqui o vídeo, ó, né? Rolou o seguinte, tá? O doutor Paulo Amador da Cunha Bueno falou assim, não, o que acontece, ô mamilada? Eu mandei pro Bolsonaro para que ele pudesse ter conhecimento da quantidade avassaladora de asneiras que estavam dizendo dentro daquela minuta horrível. Eu mandei para ele. O Norito pediu para algum assessor lá do PL imprimir. Agora é a opinião do Will. Eu acho que o Bolsonaro pegou, né, e jogou em qualquer canto e ficou lá apenas trazendo problema. Aí a pergunta que eu faço para vocês e que eu faço também a defesa como um todo do Bolsonaro é a seguinte: será que nenhum dos defensores sequer imaginou que essa coisa que foi entregue pelo próprio Supremo para a defesa de Bolsonaro, né, estar em posse, ainda que no WhatsApp do presidente, do ex-presidente, isso poderia trazer problema para ele? Isso é o tipo de coisa, cara, que basta o cara, não precisa ter o tico-teco dentro da cachola aqui, né? Basta ser só o teco, ou só o tico, tanto faz. Já é mais do que o suficiente para saber que enviar um negócio desses pro Bonorito já traria um problema enorme. Vocês estão entendendo? Já ia ser um problema gigantesco, meus amigos. Ok? E aí, meu irmão, simplesmente foi enviada. Eu tinha separado uma matéria que tinha até um print do Zap aqui, mas infelizmente eu acabei fechando. Então vou procurar aqui pra vocês. Aí eu fico pensando, mas o que passa na cabeça da defesa do Bonorito de fazer isso, cara? Meu Deus do céu, que insanidade isso, cara.
Será que não passa nas ideias, assim, que o Bolsonaro, por ser uma pessoa ocupada pra caramba, ele poderia simplesmente imprimir e esquecer de botar fora? Aliás, isso é uma coisa que não deveria nem estar no zap do Bolsonaro. Isso é um problema gigantesco. Como é que o advogado envia isso pra ele? Aí o cara faz as críticas aqui, a defesa, reclama do advogado e coisa, né, de algo que foi enviado. Aí cara, as pessoas ficam bravas ainda, né? Ou a defesa ainda fica chateada com os comentários. Mas, pô, era presumível que Bonorito ia acabar esquecendo. Ia ler, deve ter lido, soltou em qualquer canto e ficou por lá. Aí chegou a Polícia Federal e encontrou, ok? Certo? Vamos adiante aqui. Aí a Globo já deu jeito de fazer um somatório de cadeia, né? Nem ficar mostrando detalhes aqui, né? Fizeram um somatório, que dá 8 anos por isso, 5 anos por aquilo, não sei quantos anos por não sei o quê, 28 anos, certo? O ponto importante. Meus amigos, assim, ó, não querem acusar o Bolsonaro de golpe de Estado, e essa é uma leitura, obviamente, pessoal, né? Minha. O que eu vejo dessa confusão é que não estão tentando colocar o Bolsonaro como um articulador de um golpe de Estado com força militar. Não. O que eu enxergo é o seguinte, que a investigação toda está sendo conduzida no sentido de encontrar um elo entre o Bolsonaro e a confusão do 8 de janeiro. É isso. Porque se for encontrado um elo entre alguma coisa que o Bolsonaro falou em algum momento durante o seu governo, certo? E aquela confusão do 8 de janeiro de 2023 vai ser o suficiente para fazer uma acusação contra o nosso querido e amado ex-presidente, certo? É isso que eu enxergo. O Weingarten disse o seguinte, né? O outro defensor, provamos que o Supremo não tem nada contra o Bolsonaro, certo? Penso que eu já mostrei aqui para vocês. Provamos que o conteúdo é o mesmo que foi encontrado com o Cid, no que diz respeito no que diz respeito à tal da minuta, beleza? É a materialização completa que o presidente jamais apoiou qualquer ato fora da Constituição. Todas as opiniões do Bolsonaro são públicas, noticiadas e conhecidas. Ok? Aqui é a publicação do Weingarten, beleza? Bolsonaro deixou muito claro que nunca quis dar um golpe de Estado, beleza? E outro ponto importante aqui, a Globo também chamou alguns especialistas e perguntou assim, tá, mas afinal de contas, vai rolar a prisão de Bonorito? E aí, os especialistas, de forma resumida aqui, vou explicar já, mas de forma resumida disseram, não dá para prender Bolsonaro, não agora. Temos uma conclusão lógica, diz um dos especialistas, né? Seria o principal beneficiário, porém, para uma prisão futura, em caso de condenação, o judiciário precisaria julgar se ele estava sendo o mentor, se ele estava orquestrando o delito. O fato de ser o beneficiário não é suficiente para uma condenação. Isso vai ao encontro do que eu acabei de explicar agora há pouco, de tentar fazer uma ligação entre as falas do Bolsonaro e o que ocorreu no 8 de janeiro. E aí disseram assim, olha, Bolsonaro só seria preso caso, né, houvesse uma possibilidade de fuga, de coagir testemunhas ou destruir provas, certo? Ou seja, Bonorito não será preso, meu amigo. Não será sem a menor sombra de dúvida, certo? Aqui, ó, o Mourão pediu o fim dos inquéritos, beleza? Falou assim, não, esses inquéritos estão sendo conduzidos há 5 anos. Quase 5 anos, falta um pouquinho só para fechar os 5 anos. Não dá para ter processos eternos. E ainda disse, Bolsonaro não tinha intenção de dar golpe coisíssima nenhuma. Né? Nunca conversei com ele esse assunto, mas eu não tinha essa intenção. Até porque, né? Ter intenção é uma coisa, fazer é outra. Deu até pro Vampirão, até pro Temer defender o Bolsonaro, cara. Até o Temer, ontem, ele deu uma entrevista na CNN e acabou, querendo ou não, defendendo o Bolsonaro. Pelo menos os fatos que vieram até agora não há razão para prendê-lo, certo? E aí o ministro Chandex, ele proibiu os advogados das partes, o advogado do Cid, o advogado do Bolsonaro, o advogado do Tércio, proibiu todo mundo de se conversar. E deu até pra OAB, deu até pra ordem. A OAB recorreu e falou assim, poxa, não, aí tá de sacanagem, né? Não dá desse jeito. Advogados, diz a ordem, não podem ser proibidos de interagir e nem serem confundidos com seus clientes, dentre outras coisas. E aí foram perguntar para um dos especialistas que eu mostrei agora há pouco, e aí, o que tu acha? Um criminalista aqui, tá na tela, não vou falar o nome dele, né? Enfim,
falou que é ilegal a decisão, não era desse jeito. O único problema é a determinação de proibir o contato entre os advogados, pois é uma prerrogativa do direito de ampla defesa e o exercício do contraditório. Ok, meus amigos? Então, meus queridos, penso que este é um excelente dossiê aí, né, mostrando que o Bolsonaro está conseguindo ter uma vitória, né? Está conseguindo ter uma vitória nessa situação, ok? Penso que está bem esclarecido uma série de coisas e sigamos em frente. Vamos indo sem desistir, sem esmorecer. Não tente desmotivar ninguém, certo? Colabore aqui com o canal dando o seu like, que é muito importante. Beleza? Compartilhe esta live aqui. Eu sei que ela ficou um pouquinho extensa, mas foi necessário aqui, tá certo? Compartilhe em todos os lugares que tu puder. Dá o teu like. Se quiser fazer uma doação aqui, ó, você pode fazer no Pix. E o Pix é o e-mail, tá? doeparouel@gmail.com, né? Alguém brincou no chat aqui, deixa eu ver aqui, que o Temer defendeu o Bolsonaro igual a Chiquinha defendeu o seu Madruga. Não, ele defendeu mesmo. Cara, aquilo ali que eu mostrei, daquela reportagem, é só um trechinho. Acredite em mim. Não é que ele defendeu dizendo, não, Bolsonaro, inocente e tal, não, ele não fez isso, é óbvio. Mas as perguntas que foram feitas, ele foi rechaçando as acusações. Acredite se quiser, cara. Até o vampirão defendeu o Bolsonaro, né, meu amigo? Certo? Então, penso que tá bem esclarecido. Beleza? Um beijo, vossos corações. Fiquem com Deus. Muito obrigado por estar aqui. Dê o seu like. Se você é da esquerda, é lulista, não tem problema. Você pode dar o teu dislike. Você pode fazer uma doação também, doe para o Will, né, no pix@gmail.com, né? É isso aí. Beleza? Vivemos uma democracia. Tá certo? Beijo, meus amigos. Até amanhã. Fique com Deus. Valeu, falou, né? Fique com Deus. Tchau, tchau. Tamo junto.